Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Marim, essa disciplina é Meteorologia Agrícola, nós estamos no Exalc e hoje a aula é sobre mudanças climáticas. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso no decorrer do curso, mas aqui a gente vai abrir uma aula todinha para falar sobre esse tópico, né? Dado que é um tema bastante, vamos dizer, bastante recente e está muito em voga na mídia, né? Um tema bastante quente aí, em que inclusive gera uma polêmica muito grande, né? Se vocês forem no YouTube aí vocês vão encontrar até visões divergentes aí sobre esse tema. E aqui eu vou tentar trazer para vocês um resumo do que a ciência entende, o que já tem mais ou menos consolidado sobre a visão das mudanças climáticas e como é que possivelmente a gente possa ter impactos na agricultura brasileira, né? Muito bem. Então, antes de começar a falar, né, esse aqui é um texto que consta lá na apostila do nosso curso, existe uma diferença, e é importante que a gente faça isso no começo, para se falar entre mudança e variabilidade climática. Okay? Variabilidade é uma coisa intrínseca e natural do clima, ou seja, nunca um ano é igual ao outro. Okay? A atmosfera é uma coisa que se movimenta muito e, portanto, tem uma dinâmica muito grande, ela muda muito no tempo, né? Então a gente nunca tem um ano parecido com o outro, e às vezes a gente pode inclusive ter anos bastante diversos, um ano com muita chuva, um ano muito seco, e isso tudo é natural. Okay? A mudança climática já é uma mudança, já é algo diferente da variabilidade, na medida em que ela traz um outro patamar, okay? Daquela variável que a gente está considerando. Okay? Então a gente continua tendo variabilidade, mas a média desses valores já passa a oscilar num outro patamar. E qual é a principal variável que a gente tem, pessoal? Onde é que começou essa discussão? Onde é que os cientistas começaram a prestar atenção nesse tema? Exatamente olhando os dados de temperatura. Essa é a variável que a gente pode dizer que tem uma tendência de mudança, okay? Bastante grande. A gente pode olhar ali que ainda existe uma variabilidade em torno da média, mas notem que a linha aqui, ó, ela é crescente. Esses dados aqui são dados medidos, ok? No IAC em Campinas, ok? Dados aí que tem mais de 100 anos de registro, e vejam que tem uma inclinação bastante grande, né? Temperatura máxima, dá uma olhada nas temperaturas mínimas, a inclinação dessa reta é ainda maior, ou seja, a subida da temperatura é ainda maior, e isso daqui existe já há muitos anos. Vejam que essa reta aí tem uma talvez daqui para frente a gente tem uma tendência mais ou menos constante de incremento de temperatura, né? E isso é que chamou a atenção lá no começo dessa história. Temperaturas mínimas em julho, que teoricamente seria o mês mais frio, vejam que a subida é ainda maior, ok? A gente subiu aqui de alguma coisa em torno de 10 graus para outra coisa em torno de 12 graus. Então veja que a gente teve um aumento de mais ou menos 2 graus na temperatura mínima do mês de julho. Então tudo isso daqui foi sendo registrado pelos termômetros, e é importante dizer, os termômetros não têm ideologia, não têm partido, eles não são ativistas de nada, entendeu? Então essa é a nossa base técnica para a gente poder se fiar, para não ficar, olha, isso aqui são tendências de direita, de esquerda e sei lá o que mais, ok? Não é disso que a gente está falando aqui, estamos tentando pegar, vamos dizer, a parte mais fria e técnica. Tudo isso daqui tem uma implicação política enorme, que eu adoraria discutir com vocês aqui, talvez tomando uma cerveja, se possível, né? Porque é um assunto bastante caloroso, aí, legal, né? Mas aqui a gente vai tentar se restringir àquilo que é observacional, okay? Aquilo que realmente vamos dizer, científico. Uma outra indicação bastante grande aí, quando a gente pega os anos mais quentes, né? A gente percebe que os últimos anos são sempre os mais quentes numa série de mais de 100 anos, desde 1880. Ou seja, isso indica que o último ano é sempre aquele mais quente dessa série, e isso reforça a ideia de, vamos dizer, incremento da temperatura, de o que a gente chama de aquecimento global. Okay? Aquecimento porque aumenta a temperatura, e global porque isso não é um fato regional, não é um fato local. Não acontece só em Campinas, tanto que essa tabela é feita com dados, são dados liberados pela NOAA, que é uma agência americana, okay? Que teoricamente está acima de qualquer suspeita de ser, vamos dizer, ativista ambiental e assim por diante, ok? Não é esse o caso. E são feitas com médias globais, e todos os termômetros que eles têm acesso no mundo. Não é feito, por exemplo, com um termômetro que está lá no meio da cidade de São Paulo, que por causa do concreto e da urbanização vai se esquentar mesmo. Então não é o caso. Até mesmo termômetros que estão no meio do oceano estão se aquecendo.
ok? E essa é a indicação científica. Esse daqui já é um gráfico que mistura, pessoal, a linha preta são dados observados, essa média global de temperatura, com todos esses termômetros disponíveis no mundo, e essa parte aqui, vamos dizer, cinza, azul, sei lá, o problema da cor continua aqui, ok? Que vem aqui em volta, são dados gerados por modelos, ok? Modelos computacionais que tentam estimar a temperatura. Então aqui a gente tem duas indicações. Primeiro, que os modelos eles até que funcionam bem, porque aqui ó, vejam que eles têm os dados observados, ok? Então, se o modelo fosse perfeito, essa faixa aqui ó, cinza deveria ser igualzinha à faixa preta. E a gente percebe que tem alguma discrepância. E isso é natural de modelos. Os modelos não são perfeitos, mas ele consegue acompanhar, ok, várias situações de subida e descida e principalmente ele pega a tendência. Ok? Então assim, a gente tem ali os modelos que são razoavelmente confiáveis, ok? Isso aqui são médias temperaturas do globo terrestre, mas o que é mais preocupante é que quando a gente pega para os modelos e fala o seguinte, viu, até 2050 o que acontece? Olha o que eles apontam. Eles apontam uma subida tremenda de temperatura, ok? E isso pode impactar a produção agrícola, ok? A temperatura, a gente sabe, é uma variável muito importante na produção, e aí é que está a preocupação. Nós temos aí também dois lados, né? Tem um lado assim que fala que isso aqui é uma tragédia, que a agricultura vai acabar, que não produz mais nada, ok? O que pessoalmente eu acho que tem um exagero aí, ok? Tem um certo catastrofismo, palavra difícil para um piracicabano pronunciar, né? Então assim, é um pouco negativo demais esse... E aí também tem um outro lado que fala assim, isso não importa, isso aqui sequer existe. Entendeu? Que é o negacionismo dessa ciência climática aqui, que não existe mudança climática, que tudo isso daqui é um movimento comunista para acabar com tudo, ok? Para dominar o mundo, e que também eu acho também que não é verdade. Eu fico no meio do caminho entre essas duas dizendo o seguinte, eu acho que isso aqui é uma coisa importante, que os produtores precisam aprender a lidar e a se preparar, mas não acho que vai haver uma ruptura nem queda de produção abrupta. Porque a gente vai aprender a fazer desde que a gente passe a discutir isso com os produtores, desde que eles estejam realmente, vamos dizer, informados sobre o que pode acontecer e quais são as medidas de adaptação de manejo que a gente precisaria ter, ok? Muito bem. Bom, de onde é que vem isso, né? A gente está falando assim, a gente está olhando o termômetro e o termômetro sobe. Por que o termômetro sobe? Tudo isso daqui são causas possíveis, ok? Variação na excentricidade da órbita, variação na inclinação do eixo terrestre, variação na intensidade da radiação solar. Tudo isso daqui são fatores que estão fora da nossa realidade, ou seja, não importaria. O Sol ficou mais forte, é esse terceiro aqui. Aquele eixo de inclinação, lembra os 23 graus e 27 minutos da Terra? Ele mudou, ok? Seria esse segundo. E esse daqui, a Terra está girando um pouco mais próxima do Sol. A Terra está mais próxima ou mais distante. Ok, normalmente seria mais próxima porque está ficando mais quente. Ou o Sol ficou mais forte. Se o Sol ficar mais forte ou mais fraco, não tem o que a gente faça. Independe da gente. Ok? E isso tem uma implicação inclusive política, por quê? Porque toda essa história de mitigação, vamos parar de emitir gases de efeito estufa, que já estou adiantando aqui, né? Não teria sentido, porque a causa é o Sol. Só que nada disso aconteceu. Entendeu? E essas três são coisas que a gente consegue medir. Ok? A gente consegue colocar sensores de radiação solar, a gente consegue medir a nossa distância em relação ao Sol, consegue medir o eixo de inclinação da Terra e nada disso mudou. Então nenhuma dessas três são causas possíveis. Aí entram as causas que são da Terra. Por exemplo, proporção entre oceanos e continentes, ainda não foi essa mudança. Tem algum vulcão muito forte, também não. Tamanho das calotas polares. Isso daqui está surgindo como consequência, mas eu vou deixar de lado. Agora, essa última que eu sublinhei aqui é a causa que está acontecendo. Okay? Ou pelo menos é a única causa que pode ser apontada. Ok? Por quê? Porque os gases, alguns tipos de gases, chamados gases de efeito estufa, quando presentes na atmosfera, eles refletem as ondas longas, que são aquelas ondas que são emitidas da Terra em direção ao espaço sideral. Então essa energia, antigamente, ela saía numa taxa X. Agora ela sai numa taxa um pouco menor do que X. Porque quando ela vai passar pela camada da atmosfera, ela volta. Okay? Então é como se a Terra represasse energia. Se ela guarda energia, ela fica mais quente. A gente já falou isso aí várias vezes lá no começo do curso, nas aulas presenciais.
toda coisa que está esquentando está ganhando mais energia. Toda coisa que está esfriando está perdendo mais energia do que está ganhando. Ok? Sempre é um balanço entre entrada e saída de energia. E a temperatura é o indicador. É como se ela fosse a balança desse saldo entre entrada e saída. Ok? Então se a Terra está esquentando é porque tem mais energia ficando. Que energia é essa? Energia da própria Terra, na forma de onda longa, que antigamente, antes do homem atuar aqui na Terra, saía numa taxa e agora sai numa taxa um pouco menor. É um pouco menor, não é muito menor. Ok? A gente não conseguiu modificar totalmente. A única coisa é que esses gases, ok, estão sendo injetados na atmosfera desde que a gente fez a Revolução Industrial. A gente está indo aí para 150 anos. Ok? Então essa é uma quantidade que está sendo depositada por um longo período e agora a gente começa a ver as consequências disso. Ok? Que gases são esses, pessoal? Esses gases é principalmente o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Sendo que esses três estão bastante associados à agricultura. Isso daqui está muito associado à adubação nitrogenada, ok? Isso aqui está associado à fermentação, ok? A respiração anaeróbica, e isso daqui é um gás que está muito associado a queimadas, mudança de uso do solo, desflorestamento. Quando a gente ara um solo e perde matéria orgânica que estava no solo na forma de CO2, a gente está injetando. Agora vejam as curvas aqui, pessoal. Os geólogos eles conseguem estimar essas curvas 1000 anos atrás, ok? Através de pedaços de gelo que estão lá na calota polar. Okay? Então eles viram que a gente vinha numa taxa de 280, até que a gente descobriu a máquina a vapor. Okay? Os nossos amigos ingleses descobriram essa fantástica forma de gerar potência. Olha o que aconteceu com a concentração dos três gases. Muito bem, aqui a gente tem uma visão, basicamente a mesma coisa, só que de um período ainda anterior, né? 800 mil anos. Veja o que aconteceu aqui. Ó. A gente sempre teve períodos de aquecimentos interglaciais, na verdade, que estavam associados a maior concentração de CO2. Ou seja, essa é a evidência de que tem mais CO2, é um período quente e um período frio, um período quente e um período frio. E a natureza tinha seus ciclos, ok? Notem também, pessoal, que o efeito estufa sempre houve, ok? Porque sempre teve CO2, todos os gases. O que o ser humano fez foi só dar uma incentivada, foi dar uma incrementada num fenômeno natural. Na verdade, esses gases, eles estarem presentes na atmosfera é bom, porque eles mantêm a temperatura nessa faixa agradável, né, na faixa de 15 graus Celsius na média do globo terrestre. Ok? Muito bem. Veja que a maior concentração que os geólogos conseguiram encontrar, isso daqui é mais ou menos 350 mil anos atrás, é na faixa de 300 ppm, mas recentemente, vejam que, onde a gente foi? Nós estamos mais ou menos em 410 hoje em dia, e veja que essa curva não tem paralelo, né? Inclusive aqui a inclinação da curva, né? O que a gente fez aqui, né? Porque a gente descobriu que o petróleo, que o carvão, que o gás natural, principalmente o CO2, portanto, é o principal gás. Esses três combustíveis que eu citei, no final das contas, o que está saindo na fumaça da indústria, do carro, da casa, é CO2, ok? Apesar dele não ser o mais agressivo em termos de efeito estufa, ele é o que é mais liberado vamos dizer, pela queima desses combustíveis fósseis. Notem também que esse gráfico aqui vem da NOAA, okay, que é uma agência americana, okay, que também assim, a gente não tem a suspeita de que isso pode ser alguma coisa de um partido político que quer amedrontar as pessoas, muito pelo contrário, então isso tem uma base científica forte por trás. Okay? Esses são o levantamento também feito pela NOAA, pela mesa. Esse gráfico aqui eu peguei hoje é 5 de maio. Okay? Vejam que eu peguei esse gráfico aqui hoje e vejam que a taxa de subida continua sem nenhuma mudança. Okay? Talvez por causa da pandemia a gente vai ter aqui alguns meses de estabilidade, a gente ainda não conseguiu ver isso daí, né? Essa queda, mas a diminuição da atividade econômica faz isso daqui. Essa variação aqui de escadinha, ela é por causa do verão e inverno no hemisfério norte, que consome muito, ok? Consome muito combustível fóssil no inverno para manter aquecido, e no verão absorve esse CO2 que está na atmosfera para fazer fotossíntese nas plantas. Então imobiliza CO2 na forma de matéria orgânica vegetal viva. Okay? Quando a gente colhe as culturas, isso aí volta na forma de decomposição para a atmosfera, e por isso que a gente tem essa oscilação aqui. Okay? Então hoje, olha,
nós estamos aqui na faixa já de 415 e não de 410 como eu tinha citado poucos segundos atrás. Ok? Esse aqui, para fazer aquela piada, né? Você sabe que o meu time é super bom para fazer vocês rirem, né? Imagino que vocês estão gargalhando, né? É uma evidência também de que o clima está mudando, ok? Eu sabia que não ia ter graça, mas esse é só para manter o hábito aqui das aulas. E basicamente do que nós estamos falando, pessoal? Essa daqui é a atmosfera antes da Revolução Industrial, ok? Então, a energia que chegava do Sol, que a gente chama de onda curta, é a mesma. Veja que se a gente for fazer um jogo de 7 erros aqui, Sol é igual, então essa seta amarela aqui é igualzinha, ok? A seta azul representa a onda longa emitida pela superfície terrestre, e essa seta dessa cor aqui, que eu não sei qual é, ok? Ela representa a quantidade de energia que era refletida pela atmosfera. É o efeito estufa natural, representado por essa linha pontilhada. O que aconteceu, pessoal? A gente colocou mais gases e incentivou o efeito estufa. Incrementou o efeito estufa que já havia. Vejam que tinha seta voltando, só que essa seta aqui ficou mais forte. Essa é a única diferença que a gente tem, e essa é a hipótese mais aceita pela ciência em termos para explicar esse aquecimento. Ok? Então, e aí é por isso que isso leva àquela preocupação de emissões. Porque na verdade, se a gente conseguisse tirar esse gás da atmosfera, a gente resfriaria o planeta, porque mais energia iria embora. Ok? Muito bem. Então, como eu já disse, os três principais são aqui CO2, metano, óxido nitroso, e tem mais os 10, 15 gases que estão nessa lista aí, que são bastante agressivos do ponto de vista de fazer o efeito estufa, ou seja, causar reflexão da onda longa, mas eles são emitidos em pequenas quantidades. Quem que importa mesmo? Esses três, e esses três estão marcados aqui porque eles têm associação com a agricultura. Ok? Então aqui, pessoal, quem que é culpado aí nessa questão, né? Então eu tentei trazer um gráfico aqui mostrando quem é que consome muito combustível fóssil. É basicamente disso que nós estamos falando. Então a gente vê aqui Estados Unidos, ou América do Norte e Europa, duas bolas grandes, né? Veja que o Brasil consome pouquinho, então a gente tem pouca responsabilidade, vamos dizer assim, nesse problema. A China já deve ser até maior, esse gráfico já deve ter aí pelo menos uns 5 anos que eu não atualizo, mas vocês veem ali que está ocupando um papel muito relevante. O que esses caras fazem? Queimam combustível fóssil, principalmente. Aqui no Brasil essa bolinha se deve ao quê? Principalmente desflorestamento. Ok? Pouco combustível, se a gente fosse colocar combustível, a gente ia ficar com uma bolinha pequenininha, porque a nossa atividade econômica perto desses gigantes aqui é pequena. Ok? Esse combustível, essa bola aqui principalmente vem da desmatamento, ou seja, conversão de área florestal para área agrícola. Por que a conversão? Porque a madeira, pessoal, uma floresta, ela imobiliza muito CO2 na forma de celulose, lignina e assim por diante. Quando a gente vai lá, pega aquela madeira e taca fogo, é a pior situação possível. Por quê? Porque aquilo ali volta imediatamente para a atmosfera na forma de CO2. Ok? Bom, se a gente consegue, como eu disse, os países desenvolvidos principalmente estão falando em energia, né? Ou seja, a questão das mudanças climáticas se relacionam muito proximamente com a energia. Então, onde é que vem a energia do mundo? Petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear, hidrelétrica e outros aqui. Outros tá cana, por exemplo. Ok? Tá biocombustível, que é uma atividade que o Brasil aprendeu a fazer, mas que na matriz mundial isso representa muito pouco ainda, né? Aí também a gente pode colocar painéis solares, vento e assim por diante. Isso daqui também já deve ter os seus 5 anos, não sei se já mudou, pode ser que sim, ok? E por que o ciclo do petróleo causa, vamos dizer, aumenta o efeito estufa, ou está associado a isso? Onde é que a gente pega petróleo mesmo? Pega ele na forma líquida, lá de um poço de petróleo que está enterrado, seja no fundo do mar, ou seja no deserto lá de algum país lá das Arábias, né? Leva isso para uma refinaria e lá a gente produz gasolina, óleo diesel, óleo cru e qualquer outra coisa. Bota isso num carro, a fumaça do carro é basicamente CO2 que está saindo, ok? Esse CO2 para na atmosfera, então a gente tinha uma coisa líquida que estava enterrada que vai parar na forma de gás da atmosfera. Então vejam que esse ciclo aqui não fecha. Por que eu estou falando isso daqui para vocês, pessoal? Para fazer propaganda da cana, ok? Eu quero fazer uma propaganda da cana porque quando a gente vai plantar a cana, o que acontece? O CO2 vem da atmosfera através da fotossíntese. Notem que esse ciclo aqui está fechado.
Se a gente for medir o CO2 que está saindo de um escapamento de um carro a gasolina e o CO2 que está saindo de um carro a álcool, é muito próximo os dois, ok? O CO2 é igual. Então, mas como é que o combustível é limpo? Além de ter uma parte química do combustível que não sai no álcool, parte de particulado e outras coisas que existem na gasolina e não existem no álcool, não é o problema de sair CO2 de escapamento. O problema é como aquele CO2 entrou lá, ok? Esse aqui é a parte diferente. Então a gente pega a cana, leva na usina, da usina a gente faz o carro andar, ok, com álcool, no escapamento do carro sai CO2 que vai ser capturado depois pela cana. Okay? Por isso que isso é chamado um combustível limpo, e nesse, vamos dizer, discurso de mudanças climáticas, o biocombustível é uma saída. Para o nosso país essa é uma saída excelente, né? Porque a gente é muito bom de fazer isso. A gente aprendeu a fazer isso gera emprego em todo o país. Okay? Essa é uma forma de não produzir só o bem, vamos dizer, na sua forma bruta, por exemplo, exportar grão de soja ou exportar álcool, que a gente passa numa destilaria, eu tenho um processo de industrialização que agrega valor. Obviamente que isso aqui é muito mais vantajoso para o país, ok? Além de ser ambientalmente mais saudável. Por isso, além de beber álcool, use álcool no carro também, ok? Muito bem, pessoal. E aí, continuando a propaganda da cana, né? Que eu tentei resumir aqui toda, vamos dizer, o impacto que tem aí, né? Produzindo açúcar, gerando emprego, produzindo eletricidade, produzindo etanol. Então, vocês já perceberam aqui que é uma cultura que eu admiro muito, o setor estou bastante envolvido com ele, né? E nessa questão de mudança climática, para o país ela é uma cultura estratégica, porque poucos países conseguem ter a sua matriz tão, vamos dizer, tão limpa como a nossa, não só por causa do álcool, a gente precisa reconhecer, a gente também tem a hidroeletricidade, que é um benefício muito grande, ok? A gente usa pouco combustível fóssil na nossa matriz comparado com outros países, e essa é uma vantagem comparativa nesse quesito aqui. Então a gente contribui pouco aí nessa discussão, e isso torna o Brasil isso pode ser uma vantagem em termos de liderança, vamos dizer, estratégica no mundo, né? Falar desse assunto para nós acaba sendo bom, porque a gente tem coisas para mostrar de bacana, ok? Bom, resumindo a história aqui, pessoal, trouxe dois slides aqui, tentando fazer um painel geral do que pode acontecer, o que a gente pode esperar das mudanças climáticas no clima futuro, né? Como a gente sabe que a mudança climática tem aumento da temperatura como a principal variável aí de alteração, isso tem um impacto muito forte em encurtamento de ciclo, uma vez que a gente vai ter mais graus dias a cada dia, então a planta vai cumprir o seu ciclo em menor tempo, e também aumento do consumo hídrico. Por quê? Porque a gente vai ter mais energia disponível, a evapotranspiração de cultura vai aumentar. Então esses são dois aspectos aí que a gente pode esperar quase que com certeza, ok? A caso da fenologia, para boa parte das culturas, a gente pode resolver importando genótipos de outras regiões do país, então essas seriam formas de amenizar. Como o país tem uma diversidade de latitudes muito grandes, a gente podia pegar genótipos que são aptos ao norte, portanto em climas mais quentes, e trazer para o sul, e essa seria uma forma de fazer essa adaptação. Isso já pode ser feito já, uma vez que a temperatura já está subindo, ok? Isso vai aumentar a janela de semeadura em ambientes mais frios. A gente pode ter algum efeito negativo no florescimento de espécies sensíveis. Café e citro são duas espécies bastante clássicas aí como exemplo, né? Uma vez que quando elas estão com o botão floral, se a temperatura fica acima de um determinado valor por vários dias, se eu não me engano é 34 graus, por 3 dias, ela simplesmente aborta. Okay? Então ondas de calor no período de florescimento para essas culturas são devastadoras, porque ela abortando a flor e não havendo uma nova florada, não vai ter fruto, não vai ter produção, ou a gente perde a maior parte da produção por causa de 2, 3, 4 dias de calor excessivo. Okay? Então são culturas sensíveis. Importante lembrar, né, pessoal, que a alteração da temperatura também afeta o ciclo das pragas. As pragas e doenças também têm os seus próprios graus-dias, okay? Uma vez que elas dependem da temperatura do ar para cumprir seu ciclo. Então normalmente a gente vai ter mais ciclos por mês ou por cultivos dentro de uma determinada estação, ok? E aumento da taxa de respiração e mudança na taxa de fotossíntese. Okay? Até o gráfico que eu trouxe está associado a isso. A respiração de uma cultura está muito associada
a temperatura, né? A gente já comenta isso bastante em aula, locais de temperatura noturna alta sempre produzem menos, por quê? Porque respira-se mais, ou seja, se consome mais carboidrato simplesmente para manter a planta viva. Então, essa é uma outra, basicamente o que nós estamos falando aqui, que sobre o aspecto de temperatura não é tão favorável, ok? Sendo que o primeiro pode ser, vamos dizer, facilmente, relativamente, talvez estou sendo exagerado aqui em dizer facilmente, mas existe já uma saída, ok? Mas de certa forma a gente está esperando uma pequena queda de produção por causa desse aumento de temperatura. Tem uma outra variável aqui que a gente pode também listar como muito provável de acontecer, que é o aumento na concentração de CO2. Na verdade, uma coisa está associada à outra, né? O aumento do CO2 leva ao aumento da temperatura. Então essas são as duas principais variáveis com as quais a gente pode contar no futuro. E aqui tem um efeito contrário, né? Porque o CO2 ele tem um efeito benéfico para as plantas. Em primeiro lugar, ali eu estou trazendo a nossa amiga, o ciclo ali fotossintético, né? Mostrando a atividade da rubisco. E a gente vai ter um favorecimento com mais CO2, então a taxa fotossintética, especialmente em planta C3, vai aumentar muito, o que vai aumentar a produtividade. Okay? Então a gente falou de temperatura esperando um pequeno decréscimo, de CO2 esperando um pequeno acréscimo. E esse balanço final vai depender muito de como é que vai ser em cada região e para cada cultivo. Okay? Em plantas C4 e nas daninhas, que é a maioria, você vai ter um aumento moderado da produtividade, da taxa fotossintética, ok? E isso aqui é muito importante, pessoal. O aumento do CO2 vai resultar num fechamento parcial dos estômatos, o que resulta, em última análise, em aumento na produtividade da água, ou seja, a cultura vai produzir a mesma coisa usando menos água, ou transpirando menos, o que vai tornar essa cultura mais resiliente em momentos de estresse hídrico, ok? Então vocês percebem que o CO2, na verdade, ele tem uma característica muito positiva aqui, e para algumas culturas, quando a gente usa modelos bastante sofisticados para simular o clima futuro, o que eles mostram é o aumento da produtividade, ok? Eles, ao contrário do que alguns colegas aí que são mais pessimistas esperam, a gente vê que em algumas regiões a soja vai produzir mais, até mesmo o milho, a cana vai produzir mais, ok? E em algumas regiões, de fato, a produção vai cair, ok? O que eu não mencionei aqui, que é muito importante, é a chuva. Por quê? Porque a chuva ainda existe um conflito muito grande entre os modelos, alguns falando que aumenta muito, outros falando que diminui, então a gente não tem um consenso ainda sobre a chuva para poder traçar aqui para vocês um cenário. Então a gente vai deixar em aberto, ok? Mas CO2, a tendência é aumento, temperatura, a tendência é aumento, e esses últimos dois slides aqui, eles mostram para a gente o que a gente pode esperar para o futuro, o que a gente pode contar com alta probabilidade no futuro. Muito bem, pessoal, para fechar a aula aqui, eu ia deixar o exercício já para vocês, a gente vai tirar as dúvidas no encontro de terça-feira, mas vocês já podem ir adiantando o exercício da semana. Ele é um exercício também que não envolve cálculo, ele envolve, na verdade, muito mais fitotecnia e fisiologia, ok? E uma pequena pesquisa sobre o que as mudanças climáticas podem fazer. Então vocês têm aqui nome, ok? A cultura, a mesma cultura do trabalho, então isso aqui já vai ajudar vocês a fazer o trabalho da disciplina, ok? E a localidade também é uma das localidades que vocês escolheram para fazer o trabalho. Okay? Vocês vão pesquisar quais são as projeções de mudança climática para essa localidade. Aí tem o site do IPCC, que tem vários mapas lá, que tem mapas de temperatura, de chuva, de CO2 e assim por diante. Okay? E aqui, nessa parte que fala sobre o clima atual, a minha ideia é tentar listar, vocês vão ver que a planilha vai lá para baixo, o que a gente faz para cultivar essa cultura, ou seja, basicamente como é que é o manejo agronômico dessa cultura nos dias de hoje. Ok? Então essa parte precisa ser preenchida integralmente, e na parte de cá vocês vão preencher os aspectos que vocês acham que podem ter modificação no futuro pela revisão que vocês fizeram da literatura científica. Ou seja, será que a fenologia, que é um item que está lá embaixo, vai mudar? A gente já viu, vai mudar por causa da temperatura. Okay? Quais são os padrões de produtividade? Será que pragas vão ser favorecidas? Será que a gente vai precisar controlar mais pragas ou menos? Será que a gente vai precisar mudar a dose? Ou seja, como é que a gente pode se adaptar, o que a gente pode esperar em termos de mudança de custo, ok? Para essa cultura, comparando o clima atual, como a gente faz hoje o manejo, e no clima futuro, como é que a gente vai fazer.
ok? Algumas culturas, como eu disse, podem ser prejudicadas e outras podem ser favorecidas. E também isso depende da região, ok? Se a gente está trabalhando com Santa Maria, que é um dos locais que vocês têm lá para fazer o trabalho, vai ser uma realidade. Talvez vai ficar mais chuvoso, e assim, ou mais a temperatura possa modificar de uma forma diferente daquela que vai ser em Piracicaba, ou que vai ser em Rondonópolis, ou que vai ser num outro local. Ok? Então esse daqui é o exercício da semana. Esses dados aqui, boa parte deles podem ser utilizados no trabalho, por isso que eu estou sugerindo vocês manterem aqui a mesma cultura, tá bom? E a gente se encontra na terça-feira para falar mais sobre isso. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço, obrigado pela paciência.